Na Europa. Estou fazendo os caminhos de Santiago de Compostela desde 2023. Iniciei na Alemanha, fiz Luxemburgo, agora estou na França. Gente, 9 horas da manhã. Eu tive até pesadelo essa noite. Pelo fato de que ontem o caminho foi muito desgastante. Muito desgastante, gente. A lama, ela foi rainha ontem. E eu não sinto dor nas pernas, nem nos pés. Mas aqui, ó, no braço, de me segurar para não cair, vocês não fazem ideia como tá doendo o meu braço. E hoje parece que eu tava enrolando para não sair, porque eu sei que hoje vai ser de novo difícil, pelo que eu já ouvi falar. Principalmente nesse trajeto, nesse início de caminho. Diz que tá bem ruim esse pedaço, o porquê eu sei disso. Teve uma mulher que tá fazendo caminho ao contrário e ela já passou por aqui. Ela falou para as francesas, elas falaram para mim depois, que aqui é o trajeto que tá mais ruim de passar. Existia a possibilidade de passar pela estrada? Sim. Possibilidade, sim, mas não, digamos que não é o caminho de Santiago. O caminho de Santiago é aqui, então eu vou, mesmo assim, tentar passar por aqui, até porque eu percebi que tem bastante trânsito agora às 9 horas da manhã. Eu deveria ter saído cedo, daí não teria trânsito, mas tem bastante trânsito nesse trajeto da estrada e eu não quero levar xingão. Então eu vou ficar aqui. Por enquanto, não tá nada assim tão absurdamente ruim, mas acredito que o que ela falou é na subida que tá muito ruim na subida. Espero que um dia, porque ontem já não choveu, talvez tenha melhorado um pouquinho mais, talvez isso facilite para mim. Bora, gente! Eu vou me concentrar, pensamentos positivos e imaginar chegando e que deu tudo certo. É isso que eu vou fazer. Vou mostrar para vocês tudo que eu puder, tudo que eu achar que for interessante, ok? Bora, bora! Até agora eu caminhei quase sempre estrada asfaltada, com exceção ao início lá, que foram apenas questão de 1 quilômetro na floresta. Dizem que esse pedaço aqui também vai estar bem ruim, e é dentro da floresta e é lama. Vamos ver. A primeira impressão que eu tive lá, que diziam que estaria muito ruim, não estava, estava bom de passar. Então, estou curiosa para ver se aqui vai estar assim, tão difícil. Tem muita lama. Vamos ver. Realmente, já nos primeiros metros, olha só, eu vou entrar na quiçaça assim como os outros entraram, para passar pro outro lado. Oiê. É assim mesmo, gente. E dá pra ver até, ó, o pessoal escorregando. É bem liso, tem que cuidar muito para não se estatelar no chão. Vamos lá pro outro lado.
Aqui parece melhor. Estou curiosa para ver quanto tempo eu vou ficar caminhando nesse pedaço. Diz que é um trecho longo. Vou desligar a câmera para me concentrar aqui. Foram cerca de 1,5 km naquele banhado. Agora um pedacinho de asfalto ou de cascalho da ponte ali até aqui. Saga continua. Acredito que tem muita coisa ainda pela frente. Eu não vou me dar o luxo de ficar cansada. Eu vou continuar. Porque fui eu que escolhi isso. Então bora. Não vou me preocupar com o que vem. Tô feliz que passou um pedaço e assim vai. Depois de caminhar por tanto tempo em lama, sofrendo, a subida, a montanha acabou não sendo mais o meu desafio principal na caminhada. Como as coisas mudam. Para mim sempre foi a subida. Agora é a lama. Teve um tempo que foi a chuva. Ai, ai. A cada etapa é um desafio diferente, né, gente? Vou desligar que eu tô muito ofegante pra falar no vídeo. Ainda bem que o caminho proporciona esses momentos, gente. Que se fosse só subida, lama, vocês não fazem ideia o valor que a gente dá num caminho asfaltado depois de passar por tudo que foi passado. Parece que eu tô flutuando. Tudo que eu mais queria era caminhar agora num pedaço de asfaltado, na verdade. Muito bom! Gente, depois da subida e depois da lama, o caminho foi só asfaltado, largo, tranquilo, estrada. Eu estou quase chegando numa cidade bem interessante de mostrar para vocês. Eu quero mostrar, tirar algumas fotos e espero que vocês gostem. Falta 1 quilômetro até lá. Quando cheguei em Moissac, no sul da França, senti que não estava apenas visitando uma cidade, mas atravessando um portal para a Idade Média. Às margens do rio Tarn, Moissac foi por séculos parada obrigatória de peregrinos que seguiam para Santiago de Compostela. Eu, curiosa por essas histórias de fé, vim atraída pela famosa abadia de Saint-Pierre. Fundada no século VII, a abadia de Saint-Pierre floresceu de forma extraordinária nos séculos XI e XII, tornando-se um dos centros monásticos mais poderosos do sul da França. Foi nessa época que se tornou também um porto seguro para peregrinos rumo a Santiago de Compostela. Imagina os homens e mulheres que por aqui passaram, camponeses, cavaleiros, monges, comerciantes, cada um carregando não só uma mochila, mas também promessas, culpas, desejos de redenção e sonhos de encontrar o divino no caminho. Para muitos desses peregrinos, Moissac foi mais que uma simples parada, foi abrigo e consolo. Aqui encontravam alimento, repouso e uma bênção antes de seguir viagem rumo às planícies da Gasconha, aos Pirineus e finalmente à Catedral de Santiago.
penso em como para eles cada quilômetro percorrido era uma forma de se despir do passado e renascer a cada passo. Ao sair, percebi que essa cidade é mais que um ponto no mapa. É memória viva de um tempo em que caminhar era rezar com os pés. E depois de conhecer um pouquinho a cidade, felizmente eu não consegui o carimbo, então fica para a próxima. Eu vou seguir meu caminho, tá ficando muito frio para mim, porque não tá mais caminhando rápido, né? Tá ficando frio, tá ventoso, tá garoando, não dá para aproveitar muito, sentar em algum lugar e aproveitar, né? Então vou seguir o meu caminho. O rio tá muito cheio, gente. Eu acredito que eu vou passar em cima da ponte, eu posso mostrar um pouquinho pra vocês. Embora eu não goste dessas águas fortes, essa correnteza me dá um frio na barriga. Vou mostrar pra vocês agora. Melhor do que ficar olhando essa carinha linda, né? Cá estou eu, aproveitando o caminho. Interessante que esse caminho aqui, quando eu faço meu projeto dos dias de caminhada, tudo, eu olhei ele e fiquei assim, nossa, deve ser muito interessante passar por lá. Cá estou eu, passando por aqui, de um lado o canal, de outro o rio. Tô curtindo, gente, tô curtindo demais. Como tudo é possível, né? Realmente, é possível quando você dá o primeiro passo. Eu tô curtindo e feliz de ter feito isso por mim, de estar vivendo isso. Orgulhosa também. Aquela menina que chegou aqui na França, no caminho de Santiago de Compostela, que já se perdeu muitas vezes, que já sofreu muitas vezes com calos nos pés e não desistiu. Estou aproveitando muito. Santiago de Compostela está muito longe, mas não é a chegada, e sim o caminho. E hoje, esse momento está sendo assim muito emocional para mim, por estar aproveitando 100% do caminho, gente. 100%. Como é bom viver esses momentos, porque tem horas que é muito difícil. Tem outras que você pode caminhar e curtir. É muito bom. Vou deixar vocês com algumas imagens ainda. Acredito que o áudio agora ficou ruim pelo vento. Tá um vento bem forte. Não me impede de estar curtindo, gente. Não me impede. Ó. Eu estou caminhando já mais de 2 horas nessa planície, acompanhada do canal e do rio à minha esquerda.
Gente, parece que eu tô andando numa esteira. É tudo muito igual e muito tempo. E não tô reclamando, planície é melhor do que subida. Asfalto é melhor que lama. Estou quase chegando no meu destino final. Eu não sei quantos quilômetros eu fiz. Eu não sei quantas horas eu levei. Mas eu tô contente de estar chegando. Amanhã, último dia da minha caminhada. Hoje é o 11º dia. Eu vou fazer apenas... eu irei fazer ao todo 12 dias. Dos 14 dias planejados, um eu tirei de folga, que foi na Páscoa. E um dia a gente vai sair para turistar em família. Então, estou muito satisfeita. Amanhã ou o próximo vídeo será o vídeo de despedida do caminho. Os últimos quilômetros. A última etapa dessas 12. Espero ter vocês comigo no próximo vídeo. Muito... Guten Tag. Ich habe mich mega erschrocken. Ai, ai. Gente, eu me assustei agora. Nem sei o que tá falando. Eu espero ter vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem até o final. Até a próxima. Tchau!